Na casa da Zeynep está maior tensão, gente, após o Kemal pedir que a Zeynep se case, com o sobrinho dele. Zeynep fica olhando para Ali Ibrahim fica furioso e tenta se controlar. E o Fikret diz: do que vocês estão falando? E o Kemal diz: para acabar com essa inimizade entre as famílias, a Zeynep casa com meu sobrinho. E o Fikret diz: não, de jeito nenhum. E eu quero deixar as coisas bem claras. Eu amo a Esma e a Esma me ama. Esma diz: por favor, Fikret. Ali Ibrahim diz: Fikret. Zeynep fica tensa. Kemal diz: do que você está falando? Eu e Ali Ibrahim estamos na sua casa e você está nos desrespeitando. E o Fikret diz: o casamento do Ali Ibrahim e da Esma é uma mentira. A Zeynep descobriu que eu ia tirar a sua vida, Kemal. E para te salvar, ela e a Esma tiveram essa ideia. E o Ali Ibrahim ajudou elas. Só para que eu não tirasse a sua vida. Kemal fica furioso, revoltado. Olha para Ali Ibrahim com muita raiva. Ali Ibrahim diz: eu fiz isso pela Zeynep. E também para poupar a sua vida. Kemal, furioso, jura se vingar. Diz que o Fikret é um homem já sem vida e que o Ali Ibrahim também, e que ele não castiga mulheres más, os homens irão pagar. E o Semal manda Esma ir com eles. Esma diz não. E o Semal diz: chega, Esma, não arrume mais confusão. Vamos agora para casa. Esma é obrigada a ir para a casa do Kemal. Ali Ibrahim olha para o Fikret após o Kemal e a família dele ir embora e diz agora: Fikret, a minha paciência já estava no limite. Ali Ibrahim olha para Zeynep e diz: eu fiquei curioso com a sua resposta. Você iria se casar com ele para arrumar mais confusão, Zeynep? Zeynep diz: Ali Ibrahim diz: chega, não fale mais comigo. Ele vai embora magoado. Depois que o Ali Ibrahim vai embora, a Nedine fica furiosa com a Zeynep e diz que não quer mais falar com a Zeynep por um bom tempo. Zeynep chora. E na casa do Kemal, Esma tenta se explicar para o Kemal. Kemal diz: chega e não me chame mais de pai. Chega. E a Esma diz que não vai desistir do Fikret. Kemal manda Ganzi ligar para o Sengiz e dizer que a Esma vai se casar com Firat. Esma chora e o Kemal manda o sobrinho dele trancar a Esma no quarto e tirar o celular dela. E o Kemal diz para o Semal que vai fazer o Ali Ibrahim e o Fikret pagarem. Após serem humilhados, eles pagarão com a vida. Na casa do Ali Ibrahim, o Augusto está conversando com a Major, com a Sema, a Edanor, estão falando sobre o Ali Ibrahim. E o Major diz que se algo acontecer com o Khan, o Ali Ibrahim será preso. Nisso, o Ali Ibrahim chega e a Edanur e a Sema ficam perguntando da Esma. E o Ali Ibrahim chega: não pergunto mais sobre ela, já está tudo esclarecido. O Fikret contou para o Kemal. O Kemal já sabe de tudo e jurou se vingar. A Esma e a Edanur saem do escritório e o Ali Ibrahim diz que ele não consegue ficar preocupado com isso, que a única coisa que ele pensa é em tirar a vida do Khan, para que o Khan não registre o bebê da Diden no nome dele. E que se o Kemal quiser tirar a vida dele, se puxar uma arma, ele não poderá fazer nada para se defender, já que o Kemal está na razão. E na casa do Sengiz, os Sengiz Torgut estão conversando com Firat, o Khan e o Eskinder. E o Eskinder diz que é melhor o Firat não se casar agora com a Esma, que só irá aumentar a confusão. E o Firat diz que irá, que se casará com a Esma, mas desde que o Sengiz pare de chamar ele de inútil e de idiota. E o Torgut de Sengiz dá sua palavra e o Sengiz diz que sim, que se o Firat se casar com a Esma, ele irá tratar ele bem.
Já na casa da Zeynep, ela está arrasada, preparando as malas para ir embora. E Elif diz, tente se acalmar, não adianta você ir embora. E a Zeynep diz, a minha mãe não quer mais falar comigo. E a Elif diz, o Fikret também não. Zeynep diz, viu, eu tenho que ir embora daqui. Zeynep vai falar com o Fikret e diz que vai embora. Fikret diz, vá, se é que o Alim Ebrahim vai aceitar você. Zeynep diz, eu fiz tudo isso pensando no seu bem e veja o que você está fazendo comigo. Já na casa da Nerges, a Dâmila está ao telefone com a Adiden. A Adiden diz que todos já sabem agora que o casamento do Alim Ebrahim e da Esma foi uma mentira. E a Dâmila, furiosa, conta para o Yavuz, para a Leila e para a Nerges. E a Nerges manda a Leila ligar para a Zeynep para saber se é verdade. Enquanto a Zeynep chega na casa do Alim Ebrahim e vai falar com ele. E o Augusto, assim que vê a Zeynep se aproximar, diz para Alim Ebrahim não esquecer que ela fez com uma boa intenção. Alim Ebrahim diz tudo bem. Augusto deixa eles a sós assim que a Zeynep se aproxima. E a Zeynep diz, foi o Fikret que contou tudo e você vai pôr a culpa em mim. Alim Ebrahim diz, e a culpa é de quem? A gente fez tudo isso porque você quis. E a Adiden se casou com o cão porque você a expulsou. E eu sei que a casa é sua, Zeynep, então você fique na casa, mas fique longe de mim. Eu quero que você fique longe de mim. Zeynep fica muito magoada. E na casa dos Kinka, o Yaya e o Musa estão conversando com Ayan e dizem para o Ayan pagar para um homem tirar a vida da Dâmila, assim como ela pediu, mas que é melhor tirarem a vida dela antes de ela assinar o divórcio, porque assim ela fica sem vida feliz, ainda casada com o Fikret, que depois é para tirar a vida do homem que tirou a vida da Dâmila. Porque ela era uma ótima cliente, que eles estão fazendo isso só porque ela pediu. Já na casa da Nerges, após a Leila dizer que é tudo verdade, a Dâmila desviou. E vocês dizendo que eu era louca? O Fikret me traiu esse tempo todo com a Esma. E o Yavuz diz, ele não ama você. Leila diz, ele nunca te amou. Ele casou com você porque você o obrigou. Chega, Dâmila. E o Yavuz diz, esse assunto está encerrado. Agora vamos ao tribunal e você vai assinar o divórcio. E todos saem para ir ao tribunal. Enquanto isso, a Ice está conversando com o Fikret e diz para o Fikret que achou um absurdo a farsa da Esma e do Alim Ebrahim, não sabe como ele aceitou aquilo. E o Fikret diz, eu não preciso dos seus conselhos, não é, Ice? Fikret sai para ir assinar os documentos do divórcio. Enquanto Cengiz, Torgut, Khan, Firat, Idris, todos estão na casa do Kemal. E o Cengiz diz, viu, Kemal, agora você nos entende, só queremos tirar o Alim Ebrahim da sua vida. E a Esma descolocando o explosivo no meu carro. E o Cengiz diz, você interpretou errado, o explosivo era para o Alim Ebrahim, não para você. E o Kemal disse que a Esma irá se casar com Firat. E a Esma olha para o Firat e diz que não quer se casar. E o Cengiz diz, queremos um contrato, e se a Esma fugir de casa e nos humilhar? E o Kemal diz que assim não, que eles têm a palavra dele. E a Esma diz que não vai casar com Firat. E o Kemal diz que irão tirar a vida do Alim Ebrahim e do Fikret. E nisso o Firat diz para Esma que se a Esma se casar com ele, ele garante que a família dele não tocará no Fikret. E o Cengiz diz, mas no Alim Ebrahim sim. Não é um caso pessoal, mas temos que tirar a vida dele. E a Esma faz o Kemal e o tio dela prometerem que não tirarão a vida do Fikret. E a Ganzi diz, Kemal, você tem que prometer para a Esma, porque será um castigo para o Fikret ele ver a Esma se casar com Firat por vontade própria. E o Kemal diz, ótimo, eu quero que ele sofra. Então está prometido.
Não tocaremos no Fikret. E a Esma diz, mas eu não quero me casar agora. E o Senji diz, tem que ser agora. E o Firati coloca a aliança na Esma e nele, e a Esma sai correndo, chorando da sala. Olá, pessoal! O que vocês estão achando, hein, gente? Agora a série está pegando fogo. Kemal está decidido se unir com Senjis para tirar a vida do Ali, Ebrahim. Como ele vai se safar agora, hein? E escreva nos comentários se você acha que essa confusão toda foi culpa da Zeynep. Beijos, gente!